ministrava na presença de Deus, então agora cai na lábia do inimigo. Isso significa que ele é muito sábio. Ele diz que não tem ninguém com sabedoria como Lúcifer. Ele era a própria sabedoria. O homem era sábio, cheio de sabedoria. Ele tinha um temor de Deus tremendo, por ele viver lado a lado de Deus. E ele transmitia isso para os anjos. Esse grande temor de Deus que ele tinha. Então ele resolveu fazer a mesma coisa que ele fez com Eva. Ele resolveu oferecer para eles tronos. Vocês serão deuses no meu reinado. O Senhor permitiu com que ele testasse o céu. E nós sabemos disso. Quando você vai ler Apocalipse capítulo 12, verso 7. Apocalipse capítulo 12, verso 7. 12, verso 7 diz assim: então houve uma guerra nos céus. O Miguel e os seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão. Ao que o dragão e os seus anjos revidaram. Contudo, não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar no céu. Esse anjo muito poderoso, ele competiu com Deus no céu, levou uma terceira parte dos anjos no céu, mas no dia que o cordeiro venceu, ele perdeu. O Senhor lançou ele fora. Miguel e os seus anjos lançou ele fora. Aleluia. Um dos três poderosos querubins da eternidade botou outro para fora do céu. Lançou ele fora. Porque mais uma das coisas mais poderosas, povo abençoado, é que o Senhor está chegando aqui agora, ele está tentando expulsar Lúcifer da nossa vida. Ele está tentando expulsar o quê? O ensino do diabo na nossa vida. Aleluia. Mas o que você tem que compreender é isso aqui. O diabo sempre revive. Ele diz aqui, o dragão e os seus anjos revidaram. Mas o que é mais importante você compreender é que, contudo, estes não foram suficientemente poderosos de maneira que perderam seu lugar. O poder dele não é o suficiente para ganhar do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Mas Aleluia! eles vão revidar. Eles vão revidar. Eles vão vir para cima do Senhor. O falso ensino, o ensino da carne. Por que eles revidam, eles brigam, eles discutem? Porque é carne. Nós sabemos aqui que na carne mora todo tipo de sentimento maligno. Mas quando você já morreu para a carne e começa a viver pelo Espírito, então só tem bons sentimentos. Mas se tem uma das coisas que o Senhor faz, é combater contra a seriedade, contra a impiedade na terra. Ele veio para combater. Ele veio para trazer o alerta final. Ele veio para nos tirar desse engano tão poderoso que devastou a terra. Porque ele disse, no final dos tempos viria uma tremenda apostasia que iria nos meter numa loucura. E que aparentemente, pela nossa carne, nós acreditávamos que era bênção. Porque isso trazia, agradava o nosso ego. É o Senhor querendo colocar em confronto as nossas duas naturezas. De fato, Ele está querendo fazer aparecer a natureza espiritual, porque a natureza espiritual estava perdida, estava totalmente morta. Mas quando o ensino, a palavra de Deus vem, que é um alimento que vem direto do trono do céu, ele começa a confrontar os nossos pensamentos. Porque o evangelho genuíno, ele nos coloca em confronto com a natureza maligna da carne, com o que o diabo fez em nós. E implantou todas as suas vontades na nossa vida. É por isso que praticamos a vontade do inimigo, e não a de Deus. E todos nós sabemos que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas ele diz, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, significa que tinha alguns que estavam dizendo Senhor, Senhor, mas fazendo a vontade do diabo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos lá para Gênesis. Vamos lá para Gênesis para nós ver a origem da queda na terra. Gênesis capítulo 3. Ele não foi poderoso o suficiente. O Senhor Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é poderosa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Um crente que aqueles que ninguém dá nada na terra bate no diabo. Aleluia! Aleluia. Que maravilha. Aleluia! Ele tem poder. O Senhor falou, eu vos dou todo o poder. Ele falou, você bate no diabo com humildade, com simplicidade, com temor de Deus. Você sabe, o diabo não pode. Ele falou assim, se sujeitar a Deus e resistir o diabo. E o diabo tem que fugir. Aleluia, meu Deus. Que maravilha. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá.
Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim: a serpente era mais astuta, enganosa, trapaceira, de todos os animais que o Senhor Jesus havia criado no Éden. Aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Quando ela fala assim, foi isso mesmo que Deus falou, ela já começa a trazer dúvida. Ela quer trazer dúvida. Vamos supor que a irmã fala uma coisa para mim. E eu chego e falo outra coisa para ela. Porque ela sabe que Deus falou para ela assim, você pode comer de todas as árvores, menos daquela que está no meio. Mas ela diz assim, foi isso mesmo que Deus falou? E o que foi que ela falou? Ela diz, foi isso mesmo que Deus falou? Não coma de nenhuma dos frutos? A serpente sabia que podia comer de todos, menos de uma. Nenhum dos frutos, ele falou, nenhum dos frutos querendo trazer confusão. Lembra que o ensino do diabo, ele traz confusão. O evangelho do diabo, ele traz confusão. Ele distorce a palavra de Deus. Essa mulher aqui representa a igreja hoje. Essa mulher aqui representa a igreja de hoje. E isso aqui foi o inimigo entrando nesse nosso tempo presente e trazendo o quê? O alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Trazendo para nós se alimentar hoje. E você viu que ele chega sorrateiramente. Ele não chega, ele chega dando uma de João sem braço. Como se não soubesse de nada, não tem? Ah, é isso? Não sabia. O diabo chega como se ele não soubesse de nada. Ah, tem que fazer isso? Não, não é assim, é assim. Como se as pessoas tivessem que levar ele como se ele não soubesse de nada. Ele disse, foi isso mesmo que Deus disse, você não pode comer de nenhuma dessas frutas. E a mulher responde. Só que, o que é que acontece? Um dos primeiros e mais graves erros da igreja. Foi um dos comandos que eu passei mais sério para o irmão Joninho. O primeiro e um dos mais graves erros da igreja é quando você ouve a voz do diabo. É um dos mais graves. Porque o diabo, ele é sagaz. Ele é sagaz. Quando ela identificou isso aí, ela respondeu automaticamente como se fosse uma pessoa que não soubesse de nada. Ela respondeu naturalmente como uma pessoa que quer trazer o conhecimento à outra. Ela diz para ela diz assim, da seguinte maneira. Ele disse, você não pode comer de nenhum dos frutos que está aqui no jardim? E veja o que a mulher responde. É o que declarou a mulher à serpente. Nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dela não comereis nem tocareis. Aleluia! Para que não morrais. Aleluia. Veja só. Ela explicou que ela conhece a palavra de Deus e que ela segue a palavra do Senhor. Ela falou na íntegra o comando que Deus deu para ela. O comando mais sério que Deus, a lei que Deus deu para Adão e Eva no Éden foi não coma aquele fruto. Essa foi a lei que Deus deu para ele no Éden. E ele não precisava dizer que ela ia morrer, só disse para não comer. Ou seja, a desobediência traz a morte. Mas ele disse, no dia que tu comer, tu vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. Então veja só, ela explicou o evangelho para a serpente. Mas olha só a reação do diabo, da serpente, quando vem diante da igreja. Quando ela fala, a serpente então alegou a mulher, com toda certeza não morrereis. Você já imaginou a serpente falar automaticamente, com toda certeza? Porque se você ver em Gênesis capítulo 2, eu acho que acredito que verso 7, o Senhor disse, com certeza morrerás, se tu comer. Com toda certeza morrerás. E ela diz aqui, com toda certeza, quer dizer, a serpente, ela prega um evangelho que tem convicção também. Por isso que ele traz engano. Ele traz um poder muito sedutor nesse evangelho. Aleluia! Que traz uma grande alegria no teu coração. Um evangelho motivacional e cheio de convicção também. Veja, mas como Eva conhecia 100% o Senhor, era muito santa e justa, ali ela tinha que automaticamente repreender aquela situação e já sair fora. Olha, o quê? Já era para ela tomar um susto muito sério e repreender. Quando a pessoa vem falar, você vê que a igreja de hoje diz, não se preocupe, ninguém é santo. Ninguém pode ser santo. A igreja de hoje diz isso. Você não está vendo que esse é o evangelho do diabo? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Pastor, como é que eu vou conseguir ser santo? Arrependimento.
A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado nunca nem viu e nem conhece a Deus. Porque se ele conhecesse, ele sabia que Deus julga o pecado. E quando você sabe que Deus julga o pecado, você sabe que Deus não tem parceria com o pecado, você sabe que Deus abomina o pecado, você sabe que Deus vai arrebentar o pecador que continua na prática do pecado, que é uma desobediência, que é um inimigo de Deus, direto do Senhor. Então você se afasta do pecado. Aleluia. Nós somos, todos que nós estamos aqui somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas o que vai fazer a diferença entre o pecador que vai para o inferno e o que vai para o céu é o pecador que está na prática do arrependimento. Esse vai entrar no céu. Porque é o arrependimento que te mantém na santidade. E a santidade é uma condição. Não é uma firmeza. Você chegou aqui na santidade e eu estou firme aqui. Daqui eu não saio. Não. Você escorrega, você peca no olhar, você peca no pensar. Você tem que estar no arrependimento. Você pecou, você tem que se arrepender para se manter na santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Significa vigilância total. Lembra do que ele falou lá em Apocalipse 16? Tem que estar em alerta. Significa vigilância. Ou seja, acordado. A mente totalmente ligada no Senhor, preocupado. Se ele chegasse agora, nesse exato momento. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Olha só, povo abençoado. Olha o que a mulher, a serpente falou à mulher. Com toda certeza não morrereis. Ela pegou a palavra e distorceu. O Senhor disse, com toda certeza morrerá. Ela disse, com toda certeza não morrerá. Ela deu uma volta. Ali ela já introduziu na mente da mulher um outro ensino. Você começa a compreender aqui que no final dos tempos viria o quê? Um novo ensino. Um ensino muito bom. Aparentemente você vai achar esse ensino bom. Por quê? Você lembra que eu falei que se o pastor chega aqui e diga aqui, o irmão Raimundo esse é varão de Deus, esse aqui vai pro céu. Rapaz, irmão igual esse não é outra coisa não, é lembrando da galinha dele, caipira. Toda vez ele já vem decolar contando, naquela casa lá, toda vez que eu vou ele faz uma galinha caipira. Vamos chegar lá logo elogiando ele. Chega dizendo, esse é o homem de Deus. O dia que não serra a galinha. Eita, ele está desviado. Eita, veja só. Esse evangelho agrada. Agrada. É o evangelho do diabo. Eu vou descrever para vocês como um engano, como o evangelho do diabo. O diabo prega o evangelho. Só que você vê que a fruta da árvore que foi plantada no jardim, ela tem um conhecimento do bem e do mal. O que você está fazendo agora é se alimentando de uma informação. A sua mente está se alimentando de uma informação. O que você está se alimentando agora é de um conhecimento. Se vir outro pregador e vir pregar um evangelho docinho aqui, dizer, não se preocupe, está todo mundo no céu. Já aceitou Jesus? Já. Vai entrar. Tá bom. O Senhor Jesus já fez tudo na cruz, não precisa você fazer nada. Você vai. Aquele lado do outro pastor é mais difícil, porque não dá para entender aquele outro. Esse aqui está mais tranquilo. Aleluia. E aí você vê como o homem de Deus falando assim, você sossega o coração. Você falou, agora dá para eu sentar e deitar, tranquilo, comer bem. Aleluia. Né? Mas o outro tá me deixando que eu não passar, eu não entendi direito. Né? Aleluia. Por quê? Porque agrada o evangelho da carne, agrada. O evangelho desviado agrada. Então veja só, ela disse, veja só, ora, a serpente falando, Deus sabe que no dia do que dela comer, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. O que ela não sabia, ou que a mente dela deve ter sido trapaceada por esse evangelho maligno, que fez ela falou, você vai ser como Deus. Quem lembra quando você tem um comportamento que gosta de chamar a atenção de alguém no seu comportamento? Você gosta, por exemplo, as mulheres de hoje gostam de se vestir para ser vista, não é verdade? As mulheres do mundo aí, elas se vestem parecendo uma árvore de Natal, para que todo mundo passe olhando. Esse olhar é adoração. Isso é adoração. Só que o que você não sabe é que você está adorando diretamente ela, mas é o diabo. Porque você está adorando a carne dela. A beleza dela.
E essa beleza, essa produção dela foi o diabo que botou. Porque o diabo, ele te atrai através do que é visto. E nosso evangelho não, é daquilo que não vê. Nosso evangelho é alimentado pelo aquilo que você não consegue enxergar. Apesar de que no nosso tempo, nosso evangelho está sendo visto. Os aleijados estão andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Então esse evangelho, ele alimenta o ego, faz com que a pessoa... Aí chega um tempo, eu vi uma irmã que uma vez ela falou assim, no dia que eu não boto maquiagem, parece que eu não tenho coragem de sair na rua. Eu não tenho coragem de botar a cara pra fora ali. É 24 horas do dia você vai na casa da pessoa, tá com aquele trem na cara. Aquela imagem que não é dela. Nunca vi ela sem aquele trem na cara. Acho que no dia que a gente for ver mesmo, realmente, dá um espanto dele. Porque você não sabe quem é a pessoa. Aleluia. O diabo escravizou a pessoa naquela imagem, porque aquela imagem é uma imagem que ela que chama atenção para adoração. Tem gente que entra em depressão se tirar aquela imagem. Então, o que o ser humano fez, ele quis ser adorado igual a Deus. Dessa forma. Através da riqueza, através da beleza e através da sabedoria. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a São Deus. as 3 armas mais poderosas do diabo. O diabo alimentou essa. Você vê como, por exemplo, um juiz, um médico, como ele passa perto das pessoas humildes. Como se ele fosse Deus. De cabeça erguida, não dá bom dia, não passa. Porque aquele nível de sabedoria que ele teve, nível de ensino, elevou o ego. Não pertence ao céu, é do diabo. Todo o ensino pode ser bíblico, o que eleva teu ego é do diabo. Porque o ensino de Cristo humilha. Por isso que nós estamos pregando arrependimento. Se você não se arrepender, não baixar a sua cabeça, você não vai entrar no céu. Quando ele fala, importa que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo, Aleluia. chegou a hora da minha crista baixar e a de Jesus crescer. É ele que tem que ser visto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós só vamos desaparecer o nosso eu quando nós nos humilhamos. Quando nós desaparece, quando fica neutro. Ninguém te enxerga mais. Então, nós estamos aqui, aí tem um irmão ali que está no canto ali que ainda não falou nada. É neutro para os outros, né? Quer dizer, é aquele que está apagado, que ninguém vê. Esse é que ele desapareceu para ele. Para mim, eu não quero viver. Para mim mais não. Agora é para Cristo. Tudo que eu quero fazer agora é para ele. É ele. É ele. É ele. Aleluia, Jesus. É ele que tem que crescer. A glória é dele. Por isso que eu vejo os irmãos, quando eu vou no hospital, os irmãos, pastor, eu já fiz isso, eu ajudei um, eu faço as coisas, eu ajudo na igreja, eu cuido lá, doente no hospital. Tá com câncer, eu ajudo lá, eu faço isso, aquilo, isso, aquilo. E ele já fala aquilo naquela, tipo assim, dizendo assim, pastor, não é possível que Deus vai me deixar. Aí você está entendendo que tipo de evangelho ensinado eles? Que eles iriam entrar porque eles fizeram alguma coisa para a igreja, eles foram lá, deram alguma coisa na igreja, eles fizeram alguma coisa para o irmão que estava passando necessidade, ele acha que vai entrar. Aleluia? Não, não vai entrar por isso. Glória a Deus. Aleluia. Você vai entrar pelo sacrifício de Cristo, que é o arrependimento. O arrependimento traz o sangue. Fazer essas coisas que ele fez. Quando o Senhor Jesus, eu tive fome, tu me deste de comer, ele está falando, quando eu tive fome, tu me deste de comer, ele está falando que foi ele mesmo que tocou no teu coração e fez tu dar. Não, o Pai não vai dizer que foi tu, não, eu dei para o Senhor comigo, eu dei para um morador de outro. Foi o Senhor, foi a mensagem do Senhor que disse que era para me dar e eu dei. Se não fosse a mensagem do Senhor, eu não tinha dado. Aleluia. Se for o Senhor tocando no meu coração, eu não tinha dado. Ouvi o irmão falando aqui. O Senhor põe dentro da gente um nível poderoso de entendimento, de unção. Ele já colocou dentro de cada um de nós um nível básico de você compreender as situações e ele te avisar antes de tudo. Antes de, por exemplo, você vai fazer alguma coisa e você fala assim, eu acho que vai dar errado. Na verdade, você já sabe que vai dar errado. Quando você fala, eu acho que vai dar errado, já é o teu senso de justiça te avisando que o Senhor colocou dentro de ti. Te avisando, não vai, não faz, não mexe. Mas a carne diz assim, a carne, por outro lado, ela fala muito mais com nós do que o senso de justiça.
A carne manda logo ele calar a boca. Cala a boca que por aqui dá certo. Meu Deus. Aí você é mesmo. Aí lá e vem um outro, você vai e pede a opinião da carne de outro. O outro é por aqui, rapaz, bora. Meu Deus. Senhor. Você nunca segue o padrão da justiça. O irmão disse que estava perto de uma onça, né? Perto de uma onça. E disse que sentiu aquele frio, aquela sensação subir. Aquilo ali já é o Senhor que põe aquilo ali. Aquilo é uma reação natural do perigo. A reação, o Senhor que quer te tirar daquela situação. Ele já traz uma reação natural para nós. Ele te alerta ali em alto nível para você fugir. Aleluia. O Senhor está dizendo para você sair daquela situação. Ele disse, não vai. E você insiste, vai. E você, pá! Eu sabia que não dava certo. Aleluia. Não era para tu ir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor já põe isso dentro de nós, esse alerta. Ele, veja só, povo abençoado. O Senhor, ele vem nos avisar. Ele deu esse nível básico que era o suficiente para nós ouvir a voz dele. Por isso que ninguém pode dizer assim, mesmo estando aqui, mesmo você ouvindo hoje a mensagem do Senhor, você não pode dizer assim, não, eu não sabia. Não, eu ouvi ele, mas não entendi. Você pode falar isso para mim, mas para Deus você não fala isso. Não tem como você falar, eu não entendi. Deus sabe que você entendeu. É Ele que tanto fala, como Ele dá a compreensão da revelação. Meu Deus. Aleluia. Ele que te dá a revelação, Ele que faz tu entender. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então veja só, o que ela diz. O que a mulher já sabia, ela não sabia. O diabo enganou a mente dela, que ela já era como Deus. Como um verdadeiro Deus, só que ela era humilde. Só que o diabo criou uma imagem de um Deus para ela que não era. Na verdade, a imagem do Deus que ele estava querendo para ela era dele mesmo. Dele mesmo. Ele disse, você será igual a Deus. Quando ela falou assim, nós sabemos que Deus é conhecedor do conhecimento do bem e do mal. Você já viu Deus praticando mal? Deus é humilde, como abençoado. Deus não é soberbo. Você viu Jesus entrou na terra, ele era humilde, simples. É por isso que ele disse, você está vendo, quando você não fizeste, é um desses aí. Quando eu estava na terra, eu estava desse jeito aí, jogado pelas calçadas. Se você não fizeste, é mim. Porque eu tive fome, eu passei fome. Por isso que ele fala que se é um dos quesitos para a gente jogar no inferno. Se você vê uma pessoa passando necessidade, você não dá um prato de comida. Você vê ele passando fome. Não, vou dar para vagabundo não. Porque quando Jesus diz eu estava preso, ele estava dizendo que ele era uma pessoa errada. Eu matei, eu roubei, eu estrupei e estava preso e você não foi me visitar. Quando você fala, era vagabundo, você está fazendo julgamento. Você é pecador. Quando você faz julgamento por cima dos outros, você primeiro tem que lembrar que você é pecador. E você puxa para cima de ti mesmo o juízo de Deus. Quando nós temos que entender que o Evangelho do Senhor veio para salvar, não para julgar. Veio para salvar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Veja só, ele disse assim, ora, Deus sabe, no dia que tu comeres, vossos olhos se abrirão e vós como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Isso que nós estamos falando aqui é o evangelho do diabo que entrou no nosso tempo. O diabo entrou no nosso tempo e trouxe o evangelho dele. Ele trouxe o quê? O alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja o que ele diz no verso 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, contudo desejável para obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava com ela, na sua companhia, que igualmente comeu. A primeira coisa que você deve observar aqui nesse evangelho, que é quando ela observou, é que era agradável. Era um evangelho agradável. Aleluia. Um evangelho que agrada o quê? O paladar. Quer dizer, agrada os desejos da carne. O ensino que o diabo traz é agradável para a carne. Porque nós temos duas naturezas, a natureza da carne e a natureza do espírito. Quando você alimenta mais a carne, o espírito morre. Quando o espírito não tem alimento. E o que o Senhor está fazendo, incumbindo nós de fazer, ele disse, ide por todo o evangelho, ide por todo mundo. E ele vai e leva o meu alimento para eles, o meu alimento. Ele está falando o meu, não do diabo. Porque eles estão com fome. Não de pão, mas de verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Essa é a fome que a nossa geração de hoje tem. Está sedenta, ela está morta, virou cadáver, porque elas não têm pão celestial.
Mas agora nós estamos vendo um mensageiro que vai ao trono e volta, traz a mensagem e fala assim, vai, pega essa mensagem e leva para a igreja, lá para o seu altar, leva lá para o seu vizinho, leva para todos. Leva esse pão. Por isso que quando algumas pessoas veem um vídeo, já chama a atenção e dizem, glória a Deus. Vê um videozinho que nós postamos, uma coisa, glória a Deus. Porque não vê mais uma mensagem como essa sendo pregada. Não vê. O evangelho hoje está totalmente voltado para o evangelho do inimigo. O evangelho confortável. O evangelho da galinha ao molho. O diabo é terrível. E quando você já sai dando lá, alimentando o desejo satânico. Até chega aqui na hora da mensagem, acabou, o homem passa uma mensagem ligeira nessa mensagem aí, que o frango está cheirando. O desejo é tão grande dentro dele alimentado, que a mensagem perde valor. Por isso que a carne é mais poderosa quando ela é bem mais alimentada. Ela quebra o Senhor. Por isso o Senhor disse, para você ser poderoso no Evangelho, você tem que se alimentar mais do Evangelho. E menos do mundo. Menos das coisas desse lugar. Enquanto esse mundo não perder o brilho para os nossos olhos, você ainda está dominado por ele. Isso aqui tem que perder um significado para você. Tudo aqui, a terra inteira tem que perder a graça para você. Porque enquanto ela chama ela tira a graça dos teus olhos, ela te puxa, ela te cativa e significa que você ainda está sendo dominado pela natureza da carne. Você tem que perder a tua graça por esse lugar. Porque é em cima dessas coisas aqui é que o diabo trabalha. Isso aqui não é abençoada da Denise, só vai na igreja se tiver um bolo lá. Porque não tem outra coisa não tem outra coisa que atraia ela para vir a não ser esse bolo. A mensagem não é boa. Né? Não, vamos para a igreja dos Imaculados. Não, aquela lá não. Vamos naquela outra lá, que pelo menos naquela lá tem ar-condicionado. Aí eles vão para aquela lá. Já nós estamos na vida tão quebrada, sol a sol. Vamos mesmo para aquela lá que tem ar-condicionado, entra lá para dentro, vamos ficar no frio. Alguma coisa chamou a atenção para ela ir para lá. Ou tem o irmão que vai para a igreja porque tem as irmãs daquela igreja mais bonita. As irmãs vão para aquela porque aquela lá tem uns obreiros solteiros, dá para casar. Vamos para aquela que não tem ninguém não, vamos para aquela. Mas não é a mensagem do Senhor que te atrai. Não é pela carne. Você vai para a igreja porque a carne te atraiu. Você não vai para a igreja para dizer, não, eu vou para a igreja porque hoje eu vou agradecer a Deus. Hoje eu vou me alimentar da palavra do Senhor. Aí muitos vai até com esse objetivo, principalmente aqueles que nem de igreja são. Ele fala assim, hoje eu vou na igreja. Estou cansado de ouvir só coisa ruim, eu vou ir na igreja. Quando chega lá, hã? Deixa eu ir embora. Tá pior do que eu tava lá, né? Aquele ali, porque o homem carnal, ele consegue se encontrar no outro. No outro carnal. O carnal, ele identifica o outro. Porque ele viu as intenções malignas dele no outro. Ele viu, é um malandro aquele ali. Aquele ali é liso. Qual é o malandro que não conhece? Quando não conhece o outro, raspagem os passo a passo tudo. Mas quando ele bate o olho num que prega a verdade, ele fica olhando para um lado. Meu Deus do céu, o negócio acabou. O negócio bagunçou. Rapaz, o negócio ali é sério. Ele já sai se desatordoado ali, porque Deus levou uma mensagem firme. Ele viu que não pertence ao homem, foi do Senhor. Já não deu certo para ele. E agora, eu fiquei muito tempo olhando por mensagem de Deus. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Não tem mais jeito aqui. Encerrou. Quem já fez alguma coisa, já fez. Quem não fez, não faz mais não. Pode largar de mão e seguir o Senhor e ir embora. Para sair daqui desse lugar. Encerrou. O homem, não tem como. Deus, quando ele vem, ele mostra ele mesmo. Você olha. Você não tem o que dizer. Você não tem o que reclamar. Você não tem o que desabonar. Você não vai conseguir olhar para o Senhor e falar assim, eu acho que esse negócio não tem achismo, não tem pensamento. Quando você não se acha, é porque a Bíblia diz que o espiritual ninguém consegue discernir ele. Quando ele é do alto, você olha para ele e não consegue discernir porque você não consegue se encontrar nele. Você olha para você, que é um pau torto, e olha para ele, rapaz, não tem como agora. Ele sente que ele tem que engolir aquela mensagem. Ele tem que se virar naquela mensagem.
Porque a igreja encrenca, a igreja combatente ou contendeira, eles vão tentar combater e contender contra o Senhor. A Bíblia diz que eles rodeavam o Senhor Jesus caçando erro. E faziam perguntas para pegar ele no teste. Querendo de alguma maneira pegar ele no erro. Mas eles rodavam, caçavam e não encontravam. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Veja só, povo pensar, do fruto dessa árvore, veja só, ela pegou, observou, viu que a árvore era agradável ao paladar, que significa, é um fruto que agrada a carne, muito atraente aos olhos, que significa que tem cobiça. Você tem que cobiçar aquele fruto. Aleluia, você tem que olhar e desejar, cobiçar, desejar, muito atraente aos olhos, além de dar um outro conhecimento, sagacidade, o conhecimento do mal, a maldade. Tomou do seu fruto e comeu, deu ao seu marido. Esse evangelho que está sendo pregado, povo abençoado, ele é agradável à carne. Ele é agradável à carne. Ele não repreende o teu pecado.